Vamos à palavra. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e o versículo 18. Eu espero vocês encontrarem. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e o versículo 18. Baseado neste versículo, vamos falar acerca do perfil de Davi. Perceba que este versículo vai trazer 7 características presentes em Davi. 16 e 18 do primeiro livro de Samuel. Então, respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Vou ler de novo. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita. Primeiro, sabe tocar. Segundo, é valente. Terceiro, é animoso. 4, homem de guerra. 5, sisudo em palavras. 6, gentil presença. 7, e o mais importante, o Senhor é com ele. Aqui está traçado o perfil de Davi. Davi, de fato, é um personagem emblemático. Existem dezenas e centenas de referências bíblicas acerca de Davi. O autor sagrado da Epístola aos Hebreus, até por uma questão de justiça, faz menção na galeria da fé acerca de Davi. Davi significa amigo ou amado. Davi era o menor da sua casa, era o menor da família de Jessé, o belemita. A Bíblia mostra, tanto no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, quando menciona alguns dos seus irmãos, mas principalmente no capítulo 2, versículo 13 do primeiro livro das Crônicas, quando o cronista traz a lista nominal de quase todos os irmãos de Davi. Eu digo de quase todos, porque nesta lista falta o nome de Samar. Eu já fiz o exame cuidadoso. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 2, o cronista apresenta a listagem, versículo 13. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab, Simeia,
Natanael, Radai, Ozem, Davi. Fica faltando o nome de Samar. Daí podemos dizer com segurança, Jessé tinha 8 filhos. E Davi era o menor deles. E Deus havia escolhido a Davi. Ele mesmo, Deus, através de Lucas, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, está registrado: achei a Davi, filho de Jessé, o belemita, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Saul era rei e já estava decadente. Deus já havia rejeitado a Saul. E a Bíblia fala, está escrito, verso 14, do capítulo 16, do primeiro livro de Samuel, e eu chamo a sua atenção, que diz o seguinte: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. No caso aqui, é o Espírito Santo. Está grafado com E maiúsculo. 1 Samuel 16 e 14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Uma tragédia. Mas uma tragédia maior ainda, na sequência o texto informa: e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Você está conferindo na sua Bíblia, está dizendo que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. E da parte do Senhor existe algum espírito mau? Parece assim difícil, mas ao mesmo tempo é fácil entender. Quando diz que um espírito mau da parte do Senhor assombrava a Saul, significa dizer que Saul, por causa da sua desobediência, deu legalidade ao inimigo para entrar na sua vida, e Deus assim o permitiu. Quando a Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor o assombrava, significa dizer que Deus havia permitido, por causa da desobediência de Saul, ele passar por este processo. E Saul, em meio àquelas crises, aquelas situações, ele buscava ajuda, ele precisava de ajuda. Aí o texto que eu li, que é o que nós estaremos apreciando, o verso 18, respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita. Jessé não era um nome tão raro, mas quando ele identifica a origem, o belemita, já sabia quem era. O jovem dizia: eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita.
Talvez Davi não soubesse, mas o seu nome já estava cogitado lá no palácio. Talvez Davi nem imaginasse, mas alguém estava dando notícia acerca dele ao rei Saul. Tenho visto um filho de Jessé. Davi era observado, Davi era visto, a sua vida, o modo como ele agia, o modo como ele se comportava, as suas atitudes, causava destaque lá em Israel. Quando eu digo o perfil de Davi, são as características. Existem características físicas, mas no caso, nós vemos aqui características morais e intelectuais em Davi. Davi tinha, nesse texto, ele tinha muitas outras, mas como agora o meu compromisso é com esse texto, nós vamos destacar as 7 características presentes em Davi. O jovem dizia: tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Primeira característica de Davi: habilidades. Ele tinha uma habilidade natural para a música. Davi tocava diversos instrumentos. Ele era especializado em tocar harpa. O jovem dizia: Davi, ele sabe tocar. Em outras palavras, ele é habilidoso. Todos nós temos alguma habilidade em alguma área específica. Todos nós temos. Nós temos habilidades naturais, nós temos habilidades intelectuais e nós temos habilidades espirituais. Não subestime a sua própria capacidade. Não subestime a capacidade de outrem. O fato é que todos nós fomos dotados por Deus de habilidades. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: por esta causa te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Eu entendo que o jovem Timóteo, ele tinha o dom, ele tinha habilidades, ele tinha aptidões, mas aquele dom que Timóteo tinha precisava ser aflorado, precisava ser despertado. Ele tinha potencial, Timóteo, mas Paulo dizia: por esta causa, eu vou ler o texto na íntegra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Assim está escrito: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Quer dizer, em Timóteo havia dom de Deus. Pode ter certeza, na tua vida existe dom de Deus. Em nossa vida existe o dom de Deus, mas este dom, na vida de alguns, ainda precisa ser despertado. Ainda precisa ser aflorado. Às vezes vai precisar de uma ajuda. Aí Paulo diz: pela imposição das minhas mãos. Davi, ele tinha habilidade, ele sabia tocar. Existem habilidades naturais, inatas a cada ser humano.
Tem pessoas que, sem precisar obrigatoriamente estudar música, aprende a tocar com facilidade instrumentos musicais. Há pessoas que, com facilidade, aprendem a escrever com facilidade, a compor com facilidade, a fazer contas com facilidade, a falar em público com facilidade. Bom, há muitas áreas em que a pessoa tem potencial. O fato é que cada um de nós tem potencial. Alguém pode até dizer, mas eu não sei fazer nada. Sabe fazer muita coisa. O que falta às vezes é o incentivo. O que falta às vezes é o despertamento. O que falta às vezes é a preparação, é o exercício, é a prática para que aquele dom, aquela habilidade venha a aflorar nas nossas vidas. Você acredita que lá na casa de meu pai, eu sendo caçula, era o mais acanhado? Meus irmãos não me chamavam de Paulo, me chamavam de índio. Porque eu era calado, conversava pouco. Todos nós temos habilidades, todos nós temos potencial. Precisamos despertar o dom de Deus que há em nós. Existem habilidades naturais, existem habilidades intelectuais e existem habilidades espirituais. Davi sabia tocar e tocava divinamente bem. Qual é o dom? Qual é o potencial que há na sua vida? Às vezes, aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que é saudável naturalmente, já é uma dica que aquilo é um dom que está em nós. A pessoa gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo, a pessoa tem mais desenvoltura para realizar determinadas tarefas, já é uma dica que aquilo é um potencial que poderá ser trabalhado. Davi, ele sabia tocar, isto é, ele era habilidoso. Mas vamos seguir. O segundo perfil de Davi, a segunda característica, sabe tocar. A segunda qualidade nele é valente. Esta qualidade marcante no perfil, na índole, na postura de Davi, ficou evidente desde a sua adolescência. Davi, de fato, ele era valente. Ele era um jovem destemido, corajoso, audacioso, no bom sentido da palavra, ousado. O seu pai o havia designado para cuidar das ovelhas. Ele, Davi, era tão valente que ele matou um urso com as próprias mãos. Ele era tão valente que ele enfrentou um leão. Ele era tão valente que ele enfrentou o maior guerreiro dos filisteus, o gigante Golias. Vocês sabem, durante 40 dias, o filisteu Golias desafiou o exército do povo de Deus. A Bíblia diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo. Ele deveria ter algo em torno de 3 metros de altura, o Golias.
existe o côvado pequeno, o médio e o grande. O côvado nada mais é do que a medida de comprimento do cotovelo até o dedo maior. Isso aqui é um côvado. Dependendo da estatura da pessoa, 45 centímetros, 50 centímetros, 60 centímetros. Davi tinha 6 côvados. Suponhamos que façamos a metragem do guerreiro, o côvado médio, 50 centímetros. 6 côvados já dá 3 metros de altura. Mas além de 6 côvados, ele tinha mais um palmo. O palmo pode ser 22 centímetros. O palmo pode ser 25 centímetros. O homem era um gigante. Mas Davi, um jovem franzino, queimado pelo sol, mas ele era valente. Enquanto ele trazia a merenda para seus irmãos, pão, queijo, cumprindo as orientações de seu pai, ele viu e ouviu o desafio do gigante Golias. E ele decidiu enfrentá-lo, porque Davi, ele era valente. Não confunda valentia com atrevimento. Às vezes a pessoa é atrevida, mas não é valente. É atrevido, quer ganhar no grito. Faz aquele estardalhaço. Me solte, me solte. Aí quando solta, me segure, me segure. Enquanto alguém está segurando é valente, mas quando solta, não faz nada. Não confunda valentia com atrevimento. Davi não era atrevido, Davi era valente. Ele tinha valentia, ele não tinha porte físico, ele não tinha uma grande estatura, ele não era atlético, talvez não fosse preparado nas táticas de guerra naquela idade, mas ele era valente. Ele fazia parte do seu perfil a coragem, a valentia. E trazendo para o sentido espiritual, nós precisamos utilizar a força de Deus, a ousadia do Espírito e sermos valentes. A Bíblia diz, Provérbios 24 e 10: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Noutra versão diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Diante da luta, valentia. Diante das dificuldades, valentia. Diante da doença, seja valente. Diante das contrariedades, seja valente. A nossa força, ela vem de Deus. A nossa força, ela vem do Senhor. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos capacita, é Ele que nos adestra para o combate. Com o meu Deus, disse Davi, eu salto uma muralha. Quer dizer, com o meu Deus, eu supero os obstáculos. O Senhor nos comunica esta palavra nesta noite. Ele diz a cada um de nós: temos potencial, temos habilidades, temos aptidões, não para nos exaltarmos, mas para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Não despreze o dom de Deus que há em ti.
Saiba, a nossa força, a nossa coragem, a nossa valentia está em Deus. A nossa força é espiritual. A nossa valentia não é para desafiar pessoas, mas é para, se necessário, enfrentar e vencer as hostes espirituais da maldade na força de Deus. A nossa valentia é para enfrentarmos principados, potestades, na força e na autoridade do nome de Jesus. Ele te capacita, Ele te fortalece, Ele te dá habilidades naturais, intelectuais, espirituais, para que o seu nome seja glorificado. Primeira característica de Davi: habilidoso, sabia tocar. Segunda característica, valente. Terceira característica, é animoso. O que significa ser animoso? É otimista. Pensa positivo. Sempre vê o lado bom das coisas. É esperançoso. O seu coração era cheio de esperança. A sua alma era animada. Mesmo diante das lutas, ele era animado. Quando ele viu o gigante Golias, o grande guerreiro filisteu, ele era animoso. Quem é este incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Davi era animoso. Ele disse para Golias: eu vou a ti, em nome do Senhor Deus dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Animoso diante das dificuldades, animoso diante das lutas, otimista diante das contrariedades, esperançoso. Sim, amados irmãos, nós precisamos buscar o ânimo, buscar o fortalecimento em Deus. Lembra-se de Josué e Calebe? Após os 40 dias, espiando a terra prometida, 10 desanimaram, 10 eram pessimistas. Apresentaram a Josué, a Moisés, o relatório. A terra é boa, a terra tem frutos enormes, mas eles tinham a visão de gafanhoto. Nós éramos, aos seus olhos, como gafanhotos. É sempre assim. A pessoa desanimada, ela se apequena diante das lutas, ela se diminui diante dos problemas, mas a pessoa animosa, a pessoa entusiasmada, diante da luta, ela cresce, diante do problema, ela se torna como um gigante. Josué e Calebe tomam a palavra e diz: o Senhor é conosco, o Senhor nos dará vitória, o Senhor irá na nossa frente, nós venceremos os gigantes, os anaquins, a terra é nossa, Ele tem dado por herança. Davi era animoso. Nós precisamos buscar em Deus tal qualidade. Ainda que tudo pareça que esteja dando errado, ânimo, o Senhor te fortalece. Ânimo, o Senhor
vai na tua frente. Ânimo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Para nós sempre haverá uma esperança. Vamos prosseguir no perfil de Davi. Primeiro, era habilidoso, sabia tocar. Segundo, era valente. Terceiro, era animoso. 4, ele era homem de guerra. De acordo com o relato do jovem ao rei Saul, Davi, mesmo naquela idade tão jovial, tão moço, mas tão disposto, tão valente, que ele aqui é apresentado como um homem de guerra. Quer dizer que ele era experimentado em estratégias, em táticas, sendo elas necessárias. Ele estava preparado para o combate. Ele estava preparado para a guerra, ainda que fosse renhida, ainda que fosse cruel, ainda que fosse correndo o risco da sua cabeça, mas Davi era homem de guerra. O Senhor nos capacita para o combate. O Senhor nos adestra para a peleja. A vida cristã é uma guerra sem tréguas. É uma luta sem tréguas. Diariamente, ininterruptamente, nós estamos numa guerra travada. O bem contra o mal, a luz contra as trevas, o reino de Deus contra o reino do maligno. Mas o Senhor vai na nossa frente. O Senhor nos capacita. Ele nos dá a armadura para que possamos enfrentar e vencer o inimigo. Glória a Jesus. Ele é bom. A sua benignidade dura para sempre. O texto prossegue. Homem de guerra, sisudo em palavras. Eu já vi muitas pessoas apresentando, fulano é muito sisudo, como se isso fosse defeito. Primeiro, antes de achar que é defeito ou que é qualidade, deveria procurar o sentido literal da palavra sisudo, antes de estabelecer um pré-conceito. Eu não gosto de fulano, fulano é muito sisudo, não sabe nem o que está dizendo. Literalmente, a palavra sisudo significa sério. Literalmente, sisudo, sério, honesto, irrepreensível. Quando a Bíblia diz que Davi era sisudo em palavras, está dizendo que Davi era sério nas suas palavras. Esta é uma qualidade que todo homem de Deus deveria ter. Aliás, se é de Deus, tem. É uma qualidade que toda mulher de Deus deve ter: a seriedade, a honestidade, a castidade. Davi, ele era sisudo em palavras, ele era sério nas suas palavras. Não vou entrar nem no mérito desta qualidade tão importante no perfil de Davi. Recentemente falamos
do uso e do abuso da língua. Os 7 tropeços na palavra. Davi era habilidoso, valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras. 6. Ele era de gentil presença. O seu aspecto era gentil. As suas atitudes eram gentis. Ele, de gentil presença, sabia entrar e sair em qualquer ambiente. Gentil presença, é claro, que dá uma ideia do seu aspecto físico. O seu rosto franzino, o seu corpo pequeno, a sua pele rosada. É claro, dá a ideia da sua aparência física, mas também podemos trazer para o aspecto moral e espiritual que cada um de nós devemos buscar na nossa vida. Davi era de gentil presença. A pessoa de gentil presença é dócil, é amável, é afável, é respeitosa. Ela sabe tratar com decoro, com ética, com respeito qualquer pessoa. As pessoas de menos idade trata como filhos, as pessoas da sua idade como irmãos, as pessoas de mais idade como a pais. O apóstolo Paulo, experiente, recomenda isto a Timóteo. Timóteo, as pessoas de menos idade, trate como a filhos. As pessoas da tua idade, como a irmãos. As pessoas de mais idade, como a pais. Se nós fizermos isso nas nossas relações interpessoais, nós não teremos dificuldade em nos relacionarmos respeitosamente com os nossos irmãos na fé. E se tiver qualquer dúvida, é só aplicar a lei áurea da vida ensinada por Jesus. Mateus, capítulo 7 e o versículo 12. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. É simples. Quer ser respeitado? Respeite. É simples. Quer ser ouvido? Saiba ouvir. É simples. Quer amor? Ame. Quer misericórdia? Exercita misericórdia. Quer ser aceito? Aceite. Quer perdão? Perdoa. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. A pessoa tem o que ela planta. Se a pessoa não tem respeito, não terá respeito. Se a pessoa não sabe ouvir, não será ouvida. Se nós colocarmos em prática o que Jesus nos ensina, nós seremos bem-sucedidos em todos os aspectos da nossa vida. Davi, ele era de gentil presença. Agora vem a qualidade mais importante. Todas elas são importantes, são necessárias, mas vem a maior de todas as qualidades, a indispensável, a mais necessária. Está escrito no texto. A sua Bíblia ainda está aberta? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. Até agora, cada qualidade, após a qualidade, tem uma vírgula, uma pausa. Agora, quando ele cita, e de gentil presença, tem uma pausa mais demorada, ponto e vírgula.
Aí dá uma pausa mais demorada, o autor sagrado, que não significa necessariamente que tenha sido Samuel. Eu sei, Samuel escreveu parte do livro, mas este relato não significa necessariamente que tenha sido ele. O autor sagrado, após destacar que Davi era de gentil presença, o texto apresenta ponto e vírgula, uma pausa mais demorada. Aí ele vai destacar a qualidade mais importante, a qualidade indispensável na vida de Davi, o segredo da sua vitória, o segredo dele ser bem-sucedido. Qual é o segredo? Está escrito: o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. O Deus que era com Davi, Ele é com a tua vida. Tu acredita, irmão? Eu tenho certeza que Ele é comigo. Eu tenho certeza que Ele está comigo. Você tem certeza que o Senhor é contigo? Se você tem esta certeza, levanta a tua cabeça, alegra o teu coração, fortalece a tua alma, ainda que todos te abandonem, mas o Senhor sendo contigo, o Senhor sendo comigo, o Senhor sendo conosco, nós venceremos em nome de Jesus. O Senhor era com Davi, o Senhor é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, bendito seja Deus. O Senhor é conosco no vendaval, o Senhor é conosco na bonança, o Senhor é conosco na saúde, é conosco na doença, é conosco na escassez, é conosco na abundância. Neste sentido, disse Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é posso todas as coisas? Paulo já havia dito, eu sei ter abundância e eu sei ter escassez. Eu estou experimentado em todas as situações. Ele sabia que o Senhor era com ele. Nós sabemos que o Senhor é conosco. Não tema o que possa fazer teu inimigo. O Senhor conosco é garantia de êxito, de vitória, de realizações. Eu não vou dizer de sucesso. Essa palavra, às vezes eu estranho. Eu vou dizer vitória, bênção, êxito em nome de Jesus. É a presença dele na nossa vida a garantia da nossa vitória. O perfil de Davi é interessante. Que Deus nos ajude para que nós possamos também cultivar essas qualidades. Habilidoso, valente, animoso, homem de guerras, sisudo em palavras, gentil presença, o Senhor era com ele. Nós podemos dizer agora, o Senhor era com ele, porque já passou Davi. Mas naquela época, o jovem disse a Saul, o Senhor é com ele. Deus na vida de Davi o fez uma pessoa diferente. Deus na vida de Davi lhe deu um brilho extraordinário. Ele destacou-se na sua família, na sua tribo, na nação e na história, porque o Senhor era com ele. Palavra fiel, digna de toda